A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de passar para vocês o estudo da palavra de Efésios 5, que foi realizado aí durante essa semana, por mim, com a ajuda do Senhor, Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve resumo de tudo aquilo que acontece antes de Efésios 5, porque eu considero aí que é primordial que todos saibam aquilo que há de informações, que vem antes de Efésios 5, porque isso dá base para tudo que virá em Efésios 5, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, Paulo já inicia esse livro pedindo o espírito de sabedoria e de revelação, E é isso mesmo que eu gostaria que você fizesse agora neste momento, que você pause aí o seu vídeo e que você ore pedindo a Deus esse espírito de sabedoria e de revelação, ok? A carta de Efésios, ela nos permite entender o nosso papel como igreja, entender quem somos, a nossa identidade em Cristo, entender quem éramos antes de Cristo, entender quem nos possibilitou obter essa nova identidade, entender que Deus está nos chamando para uma missão desafiadora. Então, tudo isso nós podemos visualizar, entender por meio da carta de Efésios. Então, são 6 capítulos numa carta riquíssima, cheia de informações que vão trazer para nós a segurança, a garantia de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e que nada poderá nos tirar desta paternidade, desta filiação, melhor dizendo, ok? Além disso, nós vemos aí o contexto histórico de Éfeso. É importante a gente se perguntar, qual é o contexto histórico de Éfeso, dessa cidade. Então, Éfeso era uma cidade muito movimentada, pagava-se ingresso para entrar nessa cidade, você sabia disso? Tudo girava em torno do templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do tempo antigo, inclusive, E existiam aí sacerdotisas nesses templos, nesse templo, que eram como prostitutas. Elas tinham relações sexuais no templo. E olha só, gente, uma coisa que eu não sabia, mas é muito interessante a gente saber, que essas sacerdotisas, por conta dessas relações sexuais que elas tinham no templo, elas engravidavam, Elas não podiam manter seus filhos no templo e acabavam abandonando seus filhos nas ruas de Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade cheia de órfãos. Existiam muitos órfãos nas ruas de Éfeso, ok? Então, assim, por que eu falei sobre esse contexto de Éfeso, Por que nós estamos falando aí sobre uma questão de filhos que estão abandonados, órfãos que estão aí andando pelas ruas? Porque na carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, Paulo trata muito sobre a paternidade de Deus, ok? E o Espírito Santo nos revela quem é Deus logo no início da carta. E logo no início nós vemos aí que Deus é o nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, E também fala aí que Deus é bendito, ok? Então, assim, fica muito claro que Deus, que Paulo pega aí, por meio do Espírito Santo, esse contexto de Efésios, de Éfeso, que era uma cidade cheia de órfãos, e aí reforça ainda mais ao povo cristão que estava ali naquela cidade a respeito da paternidade de Deus. Mas por que nós podemos dizer aí que Deus é nosso Pai? Então, rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês uma linha do tempo que vai estar presente aí, principalmente nos capítulos 1 e 2 de Efésios, tá? Então, vocês depois podem ver com calma o PDF e apreciar e estudar melhor aí os versículos, ok? Primeiramente, no versículo 5, no capítulo 1, Paulo traz aí a verdade de que Deus nos predestinou. Então, o que é predestinar? É nomear, é ordenar antecipadamente por um propósito imutável. Então, antes mesmo de eu ser criada, eu já fui predestinada, e você também. Antes de você ser criado por Deus, você já havia sido predestinada, para ser filha ou filho adotivo por meio de Jesus Cristo. Então, o Pai te adotou,
né? Porque esta era a sua vontade. Então a vontade dele já foi manifesta antes mesmo da criação, né? E antes de te criar, ok? Na sequência, nós vemos que Deus também nos elegeu. Versículo 4, tá? Nós temos aí no versículo 4 ele nos elegeu, no versículo 5 ele nos predestinou, né? Então nós temos aí duas coisas que talvez tenham sido alternadas as ordens aqui, mas isso não muda a verdade em si, daquilo que nós estamos falando. Então, Deus nos elegeu. O que significa eleger? Escolher, separar, selecionar o preferido entre mais opções. Você tem noção disso? Nós fomos selecionados como preferidos entre outras opções. Então haviam outros a serem escolhidos, a serem eleitos? Sim, mas nós fomos selecionados pelo Senhor, né? Nós somos designados para a vida eterna como objeto de misericórdia e favor. Então nós temos aí um motivo de grande alegria, né, que o Senhor nos escolheu, ok? Então logo aí no início do livro ele já traz uma mensagem maravilhosa para os órfãos de Efésios, né? De Éfeso, aos órfãos de Éfeso, que eles poderiam ter aí uma paternidade verdadeira no Senhor, né? Em Deus. Então, fui eleita no Filho antes do mundo ser fundado. Ele decidiu me adotar antes que eu existisse, antes de me formar no ventre de minha mãe. Fui eleita para ser santa e irrepreensível diante dele. Esta é uma grande verdade que se aplica a todos nós, né? Que já somos filhos de Deus. O Senhor, então, Paulo revela que ele nos criou, no versículo 10. De capítulo 2, né? No capítulo 2, do 1 ao 3, nós vemos também que Paulo revela que nós caímos, nós morremos. Ou seja, essa é uma condição antiga nossa, né? Antes de Cristo, nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? E ele nos ressuscitou, Efésios 2:6, nos vivificou, Efésios 2:5, nos selou, né? Trazendo aí o Espírito Santo, né? Penhor da nossa herança, ok? Nos fez família, Efésios 2:19, nos abençoou, né? Efésios 1:3, com herança. E nesse ponto, gente, eu vou até adiantar aqui para vocês, só um momentinho. Vou aqui. Adiantar. Isso. Então aqui, olha, nos vivificou, nos selou com o Espírito Santo, ou seja, ele colocou sobre nós uma marca, né? Nos fez família, nós somos então da família de Deus, né? Da família do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O Espírito Santo, isso é muito interessante, gente, porque Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Então, às vezes, a nossa vida está tão sofrida aqui na Terra que a gente fala assim, mas espera aí, cadê as bênçãos espirituais? Né? Aqui diz que as bênçãos espirituais, ele nos abençoou com todas elas nas regiões celestiais em Cristo. E é interessante perceber que quando a gente pensa que o Espírito Santo, né, a gente vê aí que o Espírito Santo é chamado de penhor da nossa herança, isso significa que o Espírito Santo é juridicamente a marca que Deus me deu como garantia para que eu possa resgatar a herança depois, resgatar as propriedades que são do meu pai. Então, quando eu chegar lá no cartório celestial para recolher, resgatar a minha herança, ele vai querer saber, cadê o seu penhor, né? Então Deus, para garantir que ele realmente vai nos dar essa herança, ele falou assim, então eu te dou essa marca, o Espírito Santo é essa marca, tá? Então é certeza que nós teremos essa herança, porque nós temos já o penhor que está aqui junto conosco. Tudo que é dele é meu por direito, tudo que é dele é seu por direito. Ele te adotou, então você tem uma herança para receber desse pai. Ele cumprirá parte da sua obrigação jurídica, tá? O Senhor sempre cumpre a parte dele, né? Nós é que muitas vezes falhamos. O pai, ele assumiu graciosamente essa responsabilidade. O penhor é mais valioso do que a herança. Deus se colocou como devedor, mesmo sem eu merecer. Então isso é uma coisa assim que quem entende, né, da parte jurídica, quando se trata de herança, eu não sou advogada, não sei muito bem sobre isso, mas ao estudar sobre isso eu percebi que
geralmente, quem oferece o penhor, né, para garantir a herança, ele geralmente dá algo que tem um maior valor do que a própria herança. Então, o Senhor deu algo mais valioso ainda do que aquilo que Ele vai nos dar, o próprio Espírito Santo que habita em nós, tá? Vamos seguir aqui. E Ele nos fez assentar, né, nas regiões celestiais, né, em lugar de honra. Então, o Senhor também irá nos honrar, né, mostrar-se digno, dignificar, enobrecer. Esse é o significado de honrar. Então, gente, o que a gente percebe aí? Que há uma linha do tempo onde a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa grande obra, né, trabalhando juntos para nos dar vida eterna. E aí eu pergunto para você, onde você está nesta linha do tempo? Você já foi ressurreto, né, em Cristo? Você já aceitou a Cristo como seu Senhor? Você já foi vivificado? Você já foi selado pelo Espírito Santo? Você está aguardando aí a vinda do Senhor, né? E a nossa ida para as regiões celestiais para receber essa herança? Enfim, onde nós estamos, ok? E, bom, dando seguimento aí, então vocês viram, todas essas questões estão no início da carta aos Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. E eu fiz um breve resuminho aqui do que consta no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e até o 6º, para que vocês possam ter aí mais ou menos uma sequência lógica daquilo que acontece desde o capítulo 1 até o capítulo 6 nessa carta. Então, primeiramente, Paulo saúda os cristãos que estão em Éfeso, ele fala a respeito das bênçãos espirituais, ele fala das ações de graça e oração, né? Aliás, Paulo agradece e ora, né, nesse momento. No capítulo 2, ele fala sobre a salvação pela graça, fala sobre sermos um em Cristo, quem éramos e quem somos agora. E no capítulo 3 ele fala de si e do seu chamado de pregar acerca do ministério que lhe foi revelado. Paulo então ora pelos Efésios, ok? No capítulo 4 nós vemos aí a unidade do corpo de Cristo, o propósito, né, desta unidade, a exortação dele sobre como devem viver a nova vida em Cristo. Então, depois que ele fala sobre essa unidade, essa paternidade, toda essa questão de quem somos, ele então vem com a exortação, né, o direcionamento de como os cristãos que estão em Éfeso deveriam viver essa nova vida, já que eles foram resgatados por Cristo, né, se tornaram família de Deus. Então nós temos que mudar aí o nosso jeito de ser, nosso jeito de andar, nós temos que imitar o nosso Pai, porque todo filho imita o Pai, né? Ou deveria imitar, não é mesmo? Então no capítulo 5, que é justamente esse o foco do meu estudo em si, nós vemos aí uma continuação da exortação de Paulo aos cristãos em Éfeso. Então, o que eu vou passar para vocês sobre o capítulo 5 é uma continuação daquilo que está no capítulo 4, ok? No capítulo 6, Paulo continuará falando para quem? Para a família, né? E aos servos e senhores. E finaliza tratando da armadura de Deus. Ele pede que orem por ele e se despede, né? Saudando os irmãos, certo? Então, vamos aí diretamente ao ponto da questão de Efésios 5. Tá? Na primeira parte de Efésios 5, ele dá várias ordenanças, né? Ele traz aí diversas exortações, né? Várias direções aí aos irmãos que estão lá nesta cidade chamada Éfeso. Ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados, andem em amor como Cristo, não haja impureza entre vós, nem se nomeie. Andai como filhos da luz. Fruto da luz é bondade, justiça e verdade, né? Ele fala sobre isso também. Descubram o que é agradável ao Senhor. Não se associem com obras infrutuosas, mas condenai-as. Despertem os que dormem, né? Ele dá uma ordenança aí, né? Despertem os que dormem. Vejam prudentemente como vocês têm andado. Andem como sábios e não como insensatos. Aproveitem bem cada oportunidade. O que seria aproveitar bem, né? Fica aí a reflexão para nós. Como que nós aproveitamos bem cada oportunidade da nossa vida,
né? Eu penso que nós devemos usar aí para a glória de Deus, né? Nesse tempo. Entendam qual é a vontade do Senhor. Essas são então as primeiras ordenanças. Ele ainda diz: se encham, né? Se embriaguem do Espírito Santo. E a respeito disso, ele traz: falem entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantem e salmodiem ao Senhor nos seus corações. Sejam gratos por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Tá? Então essa foi a primeira parte das ordenanças que Paulo traz por meio de sua carta aos irmãos que estão em Éfeso. Na segunda parte, nós temos aí uma ordenança um pouco mais específica, porque ele vai falar agora para a família. Olha que interessante, gente. E hoje que nós estamos aí com uma necessidade tão grande, né, de ver a família sendo direcionada para uma direção certa, um caminho certo, né? As famílias estão tão desconectadas de Deus, valores estão sendo tão invertidos, né, que há um sofrimento muito grande no âmbito familiar. Então, Paulo, inicialmente, ele fala às mulheres, e na sequência ele fala aos maridos. Especificamente, ele diz às mulheres: sejam submissas ao seu próprio marido, respeitem seu marido. E aos maridos ele diz: amem cada um a sua mulher. Ou seja, olha só, está no singular aqui, hein? A sua mulher, né? Como ao seu próprio corpo, como a seu próprio corpo. Então, os maridos devem amar a sua mulher como se fosse a amar a si mesmos, né? Como se a mulher, né, fosse o seu próprio corpo, sua própria carne. Aliás, são sim, né, uma só carne. Ok? Então, eu trouxe aqui para vocês uma ilustração daquilo que foi possível visualizar em Efésios 5 a respeito da ordem do ajuste familiar. Nesse momento, eu imagino que seja como se fossem aí engrenagens, parafusinhos aí sendo apertados, né? Imagina que a família está toda desajustada, tá? E aí você fala: meu Deus, não sei por onde começar, né? E eu entendo que não é por acaso que Deus colocou, por meio de Paulo, uma sequência ideal na carta aos Efésios. Tá? Vamos pensar assim: numa família que está desajustada, quem primeiro deve apertar aquele parafusinho ali para colocar as coisas no lugar? A mulher. É ela a quem Paulo se dirige no primeiro momento, né? E ele fala a respeito da submissão. Então a mulher se submete, né? Submissão, ela está abaixo do ministério do marido, né? Abaixo da missão do marido. Ela tem que contribuir para que o marido cumpra a sua missão como sacerdote do lar, né? Como evangelista ali, né? Mestre dos filhos também ali, ensinando seus filhos. Enfim, então a mulher aí é grande responsável por começar esse processo de ajuste familiar, tá? Na sequência vem o marido, né? Ao perceber a submissão de sua mulher, ao perceber as mudanças na conduta de sua mulher, o marido então ele começa a manifestar aquilo que Cristo manifestou pela igreja, que é a entrega e o amor, né? E em seguida Paulo se dirige aos filhos, falando a respeito da honra e da obediência, né? O quanto os filhos precisam honrar e obedecer os seus pais, certo? E os pais, por fim, são mencionados aí, e Paulo diz que devem criar os seus filhos na doutrina, né, nas Sagradas Escrituras, na admoestação, né, do Senhor. Então eles têm que realmente, os pais precisam realmente conhecer as Sagradas Escrituras para dirigir os seus filhos, para mostrar a direção correta, né? E aí nós vemos então um ajuste familiar completo, quando mulher, marido, filhos, né? E a mulher e o marido nos seus papéis de pais também estão ajustados, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração daquilo que eu entendo que se trata esse mistério mencionado por Paulo em Efésios 5, quando ele fala que há um mistério, né, entre a igreja e Cristo e a igreja, certo? Então, nesse momento, eu percebo aí que a esposa, ela é a figura da igreja. Ela representa a igreja, a noiva de Cristo dentro do seu lar.
E o marido, né, o esposo, ele representa Cristo dentro do seu lar. Então, quando a esposa é submissa em tudo, mostra reverência ao seu marido, lhe respeita, né? Ela está cumprindo, ela está no centro da vontade de Deus, porque ela está realmente representando aquilo que Deus deseja que a sua igreja faça, né? Que a sua igreja seja submissa, que a sua igreja tenha reverência e respeito a Cristo. Então, será que nós estamos olhando para o nosso esposo, né? As mulheres aí estão olhando para os seus esposos, né? Como se fosse ao Senhor, como se fizessem todas as coisas para o Senhor? Então, é algo para a gente pensar. E será que a igreja está tendo essa conduta, sendo submissa a Cristo? Né? E Cristo, o que ele faz pela igreja? Ele ama a igreja, a noiva dele, ele se entrega. E ele tem uma fidelidade exclusiva, somente a ela. Né? Ele demonstra essa fidelidade. Né? E ele vem com santificação, vem com purificação pela palavra. Ele alimenta essa noiva, sua amada. Ele sustenta a sua amada. E é por ele que a noiva se torna então gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, irrepreensível, né? Todas essas características é a plenitude da noiva, né? Sendo apreciada aí. E engraçado que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que quanto mais uma esposa está no centro da vontade de Deus com relação a esse lugar, né, que Deus deseja que ela esteja, mais gloriosa ela é, mais linda ela se torna. Então, não existe melhor creme, gente, para a pele, não existe melhor produto de beleza, né, mais eficiente do que a obediência ao Senhor com relação ao seu casamento. Tá? E tudo isso, gente, por mais que vocês possam dizer assim, é muito difícil, Dani, eu não sei, eu não tenho condições de fazer isso, é muito difícil, né? Então, assim, não é pela sua própria força, até coloquei aqui do lado, não é pela nossa própria força, é pela força do Senhor. É Ele quem nos dará vitória, né, nessa questão. E ambos, então, quando estão alinhados nessa situação, né, no seu matrimônio, estão em harmonia, ou seja, uma só carne. É o corpo de Cristo, Cristo como cabeça, a igreja como os membros, né, do corpo, tá bom? Na sequência, eu coloco aqui então algo que é trágico, né? É isso que tem acontecido hoje em dia, né? A igreja se apartando de Cristo, né? Adorando a outros ídolos, outros altares, olhando para outras figuras que lhe atraem, que demonstram aí os seus desejos e tudo mais. Então, essa uma só carne vai se desfazendo, né? E é isso que está acontecendo dentro do casamento também. Há uma insubmissão em tudo, uma irreverência, um desrespeito, né, que torna essa noiva deplorável, corrompida, suja, manchada e miserável. Né? É triste falar isso, mas é real. Essas palavras são exatamente os antônimos, né, o contrário daquelas palavras anteriormente, né, que nós vimos. Então, o resultado disso é divórcio, é separação e é rompimento do vínculo com Cristo. Isso nós não queremos, não é mesmo? Então, eu trago aí para vocês essa reflexão, né, a respeito de Efésios 5, que vocês possam olhar para a família de vocês e pensar em que situação nós estamos, né? Em que momento aqui, né, quem precisa estar ajustando os parafusinhos aí? Se tem alguma coisa errada na família, a esposa tem que ser a primeira a buscar a face do Senhor e começar a sondar o seu coração por meio do Espírito Santo e verificando aí o que ela pode fazer, né, para se submeter, para honrar o seu marido como ao Senhor. E o Senhor há de honrar a sua atitude, né, transformando o coração do seu marido. Por mais que você olhe para ele e diga assim, não tem mais jeito, tem sim, para o Senhor tem sim. Né? Então, assim, no final eu mostro para vocês aí uma indicação de um vídeo que está no canal da DR Educacional. É um vídeo que eu gravei um tempo atrás
falando sobre a relação entre o casamento e Cristo também, né? E neste vídeo é bem interessante que eu faço inúmeros desenhos, vários desenhos ilustrando como que deve ser a questão da criação dos filhos, o papel na família e tudo mais. Então vale a pena vocês assistirem, tá? Fica aí a dica. Desculpa ter me alongado, mas eu espero que tenha sido edificante para você me ouvir falar a respeito de Efésios, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.